Olá, vamos para mais uma aula de ciências. Nessas aulas de ciências, nós não tiramos os olhos do universo, do céu. A gente tem observado que muitas coisas e fatores que acontecem lá no céu, principalmente com o Sol e a Terra, eles fazem acontecer fenômenos aqui no nosso planeta e interferem no nosso dia a dia. Observando o Sol e os movimentos que a Terra tem, o de rotação, quando ela gira em torno dela, e o de translação, quando ela gira também em torno dela e em volta do Sol, a gente percebe aí o surgimento dos dias e noites, certo? E também dos anos. Nós comentamos também na aula passada, e agora eu quero falar um pouco mais, eu disse que ia me aprofundar hoje nesse vídeo, que também não vamos tirar os olhos, ainda vamos continuar olhando para o alto. Vamos observar agora a Lua. E o que a Lua tem a ver no nosso dia a dia? Como ela interfere, principalmente no surgimento das semanas e dos meses, certo? Antes de começar a minha explicação, e usando o material do livro didático, eu vou deixar vocês com o primeiro vídeo trazendo várias curiosidades sobre esse satélite natural que é a Lua. Sem contar que ele é um dos corpos celestes que fica mais perto da Terra, mais vizinho da Terra. Não é à toa que até um ser humano já conseguiu pisar um dia na Lua. Você sabia disso? Sim, um americano já pisou lá na Lua. Vamos então conhecer um pouco mais com o Bikman. Ele tem várias curiosidades e consegue trazer várias experiências. Então se liga na explicação dele, em seguida eu volto. Faremos mais uma explicação e no finalzinho eu vou deixar mais um vídeo bem curtinho, fazendo um resumo sobre as fases da Lua. Tudo bem? Já volto. A Lua. Ela dá a volta na Terra a 3.680 km por hora. Tem mais de 4 bilhões e meio de anos. É a vizinha mais próxima da Terra. Está distante apenas a 400 mil quilômetros. Não tem nenhuma espécie de vida, nem ar, nem vento e nem água. Não tem vida, nem ar e nem água? Então ela é igual ao meu apartamento. A primeira pessoa a visitar a Lua foi o astronauta americano Neil Armstrong. Ele andou na superfície lunar em 20 de julho de 1969. Aqui temos um fato interessante. As marcas de seus pés ainda estão lá. Muito bem, Lazo. Ela é ligeiramente oval, possivelmente por causa da gravidade da Terra. Tudo bem, mas uma coisa que eu sei é que ela brilha à noite. Completamente errado! A Lua não brilha! É verdade. Parece que a Lua brilha, mas ela apenas reflete a luz que recebe do Sol de volta para a Terra. Mas eu tenho certeza de que ela muda de forma. Aí, Lester, muito bem. Parabéns pelo resultado. 3-0. A Lua nunca muda de forma. Ela está sempre cheia, mas nem sempre parece cheia. Por quê? Demonstração! Haha! E para fazer o papel de estrela lunar, deixe-me apresentar-lhes nosso pequeno satélite, a surpreendente luazinha Liza! E vamos fingir que eu sou a Terra. Agora, vamos olhar da Terra e ver as diferentes formas da Lua, que são chamadas de fases. E vamos começar com a Lua Nova. Lester, eu, que sou a Terra, não consigo ver a luz do Lester brilhar na Liza por causa do lugar onde eu estou. Veja. À medida em que a Lua se move ao redor da Terra, começamos a ver um pouco da luz do Sol brilhar na Lua. A isso chamamos de lua crescente. Quando você vê o que parece ser a metade da Lua, é o primeiro quarto da Lua. Quando mais da metade da Lua está iluminada, é Lua quase cheia. E, finalmente, a Lua cheia. Por isso é que parece que a Lua muda de forma. Tá bom, Bikman, mas como é que a Lua tem crateras? Boa pergunta e bem confusa. Tomem nota!
Batata! As crateras da Lua são formadas por meteoritos que se chocam com a superfície lunar. Quando os meteoritos entram na atmosfera da Terra, eles se queimam. São as estrelas cadentes. Mas não são estrelas. Meteoritos são pedaços de pedra ou metal que voam no espaço. Cratera! Você vai fazer a superfície lunar da seguinte maneira. Encha a tigela de farinha como nós. Agora, pegue a régua e alise a farinha. Desse jeito assim. Agora, está na hora de espalhar a páprica na superfície da farinha. Isso vai ajudar você a ver as crateras melhor. É só espalhar! Pronto, até que enfim, a superfície lunar nos aguarda. E aqui estou eu, gente, bem em cima. Você tem que ficar bem na frente da tigela. Espera aí, este é o mundo do Big Man. E nós vamos usar um meteorito do tamanho do Big Man. Cuidado com o poderoso meteorito. A pedra do Big Man, voando no espaço, sem ver para onde vai, desorientada e aparecendo repentinamente. De novo! Quando um meteorito de verdade atinge a Lua, ele cai tão depressa que às vezes se enterra e em outras vezes se quebra em pedacinhos. De qualquer forma, faz uma cratera. E aí, fantástico Big Man, né? Ele é um cientista muito maluquinho, mas ele consegue desvendar mistérios e o melhor, ele consegue mostrar para todos nós, com uma linguagem simples, com os exemplos maravilhosos, ele e a equipe dele. Você curtiu? Eu curti muito, muitas curiosidades. Eu gostaria que hoje na nossa live de ciências, você comentasse o que você mais curtiu no vídeo e das curiosidades maluquinhas e experiências maluquinhas do Dr. Big Man. Combinado? Bom, vamos então agora para a nossa explicação e trabalhar um pouquinho com o nosso livro didático. Abra seu livro de ciências na página 27 e tem o título lá. Qual o título? Não escutei? Isso, a Lua marca o tempo. Quero começar observando essa imagem que é a primeira do seu livro. O que é que você percebe aí? A Lua, é isso que você vê? Eu também vejo a Lua em diferentes fases, certo? Mas aqui, em cima dessas fases, eu até dei um destaque com o meu marca-texto. Está escrito aí, certamente você já observou a Lua. Qual era a aparência dela para você? Em qual momento você parou para olhar a Lua e como era a forma dela no momento em que você olhou? Pensa, pensa, pensa e me responde. Eu já observei o céu durante a noite, até porque a gente só consegue ver a Lua à noite, né? Por conta da luz solar, que à noite para a gente ela tá brilhando lá do outro lado do nosso planeta. Então à noite, na escuridão, a gente consegue enxergar mais a Lua. Então eu já consegui vê-la, dá uma observada aqui na imagem. Eu já consegui ver a Lua no céu em todas essas diferentes formas. De todas essas formas eu já vi. E já vi até histórias e lendas contadas, horripilantes, que me deixavam com muito medo quando eu era criança. Mas ó, se alguém já te contou alguma história horripilante assim, não dê crédito, nem escute, dê risada, porque são lendas fantasiosas só para deixar você com medo. Como você é uma criança inteligente, não vai entrar nessa história de medo. Combinado? Bom, continuando aí, tem assim, exemplos das diferentes aparências da Lua, como você pode observar no céu. A primeira Lua, ela tá tão escura que parece que ela nem existe, né? A primeira imagem. Aí nós, observando cada uma delas, a gente percebe que ela vai, no início dessa imagem, ó, não aparece ela na primeira imagem. Do ladinho dela, aparece ela só uma parte.
depois ela quase toda, em seguida a gente percebe ela toda inteira e redonda, que é chamada lua cheia, né? Depois ela vai diminuindo novamente, vai ficando menor, até chegar na última aparência dela, que é da lua minguante. Parece que ela minguou. Minguar quer dizer diminuir, tá bom? Bom, do ladinho ainda tem um lembrete bem legal, eu até deixei destacado, aproveita e faz o mesmo no seu livro, porque eu destaquei pontos que você não pode esquecer. E eu vou ler só isso, que a Lua tem formato arredondado, como é a Terra. E o Bigman falou sobre isso, você se lembra? Talvez por conta da gravidade da Terra, você se recorda? Volta depois e assiste, tá bom? É a iluminação do Sol que reflete na Lua, até porque isso é muito importante, a Lua não tem luz própria. O que nós vemos nela brilhando lá no céu é porque ela reflete a luz do Sol, que é a única estrela que tem Sol dentro do nosso universo aqui, do nosso planeta, da nossa galáxia aqui, é a única estrela brilhante que tem a luz própria, é o Sol. E aí ela consegue emitir seus raios solares para a Terra, o mesmo acontece chegando na Lua, tá bom? Continuando aí, tem outra coisa legal. Cadê? A Lua que varia ao longo do mês à medida em que a Lua realiza seu movimento chamado revolução ao redor da Terra. Opa, falamos de mais um movimento? Sim! O primeiro movimento que nós falamos nessas aulas por enquanto, agora enquanto olhamos o céu, é da Terra. 2, você está lembrado? O de rotação, quando ela gira em torno do próprio eixo, em volta dela mesmo. O de translação, que enquanto ela faz o de rotação, ela também vai girando em torno da Terra. Enquanto isso, ela vai girando em volta dela mesma e ela faz esse movimento da Terra sobre o Sol. Interfere nos dias e noites. Porém, a Lua também tem um movimento. E você já percebeu o nome dela, porque eu já vi que alguns fizeram já o exercício da página 28 e já conseguiram escrever o nome desse movimento. Qual é o nome desse movimento? Revolução. Muito bem. Quando ela realiza esse movimento, aí interfere na aparência da Lua para nós que somos habitantes do planeta Terra. E é assim que nós conseguimos ver que a Lua tem formas diferentes por conta desse movimento dela, tá? Ok, e ainda dei um destaque dizendo que aqui ainda tá aqui, essas diferentes aparências da Lua são chamadas de fases. Então tem a fase da Lua cheia, né? Primeiro da Lua nova, quando ela quase não aparece no céu, depois vem da Lua cheia, tem a fase minguante, ok? Bom, vamos para a segunda imagem da página 27, que é importante para você também, para a gente ver um pouquinho sobre essas fases. Eu peguei aqui, o seu livro trouxe o mês de agosto como exemplo. Isso acontece em todos os meses. O movimento que a Lua realiza, esse giro que ela dá, então dura em torno de mais ou menos 29 dias, por aí. Dependendo do mês, né? Então, por isso que a gente diz que é um mês, dependendo. Porque nós temos meses que tem 31 dias. Então, isso pode mudar de acordo com o nosso mês. Então, o mês de agosto vai até o dia 31. Dá uma olhada aí o que acontece. Começando na quarta-feira, mas eu quero chamar a tua atenção, ó. Nós temos aí domingo numa coluna, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e a última coluna, sábado. Vamos observar o sábado. Você observa que no sábado a Lua ela tem várias aparências diferentes. Na primeira semana de agosto, olha como ela está no primeiro dia, no segundo, no terceiro e no sábado, que é o quarto dia. Olha lá direitinho o que acontece. Ela está na fase minguante, ela está diminuindo a aparência dela. Isso devido ao movimento, revolução dela e aí o impacto da luz do Sol também vai pegando uma parte dela. Por isso que você vê só essa parte. Mas não é que ela diminui, é a iluminação solar que faz a gente ver só aquela parte, com o movimento que a Lua faz, certo? Na segunda semana de agosto, observa aí, do domingo até o sábado de novo. Ela continua minguando no domingo, mingua mais na segunda, na terça. Olha na quarta como ela tá fininha. No dia 9, na quinta,
E no dia 10, na sexta-feira, olha como ela tá bem pequenininha. Eu já vi várias vezes no céu a lua nessa forma. Eu acho ela linda desse jeito. E às vezes fica mais linda ainda quando tem uma estrela bem pertinho dela, né? Mas eu quero chamar sua atenção para o sábado. O segundo sábado do mês de agosto, você consegue ver como a lua está? Ela praticamente sumiu. Ficou sem luz solar, né? Essa é uma nova fase da lua que ela não pode ser vista. Bom, quando ela não pode ser vista, inicia a terceira semana. Olha lá, no domingo do dia 12, ela começa a aparecer de novo, ela tá girando. Então ela virou e conseguiu pegar mais um pouquinho da luz solar. E aí aparece o outro lado dela, se você observar, o dia 12 com o dia 10, observa que elas estão quase na mesma forma, só que mostrando o lado direito ou o lado esquerdo, diferente, certo? Bom, se você continuar do dia 12, ela vai aparecendo um pouquinho mais, ela vai aumentando gradativamente até chegar no dia 18. Olha lá de novo sábado, como foi que a Terra apareceu? O oposto do dia 4. No dia 4 aparece mais o lado direito. Agora no dia 18, o lado esquerdo aparece mais. E o lado escuro é o lado em que ela está voltando-se para o Sol. E aí o lado escuro é o lado que não está aparecendo o Sol, a luz solar. E aí nós chamamos de quê? De fase crescente, porque essa semana ela cresceu cada dia gradativamente. Para a gente deu a impressão de que ela foi crescendo. Por isso que nós chamamos de fase crescente. Mas na verdade é o lado em que ela vai se virando mais para o Sol e a gente vai percebendo mais a presença dela e pra gente parece que ela tá crescendo. Cada dia ela cresce mais um pouco, até chegar no dia 18. Bom, na quarta semana de agosto, observa lá no domingo, dia 19, ela parece que cresceu muito mais. No dia 20 ela cresce, ela continua crescendo. Olha lá no sábado, dia 25, ela cresceu tanto que a gente consegue perceber como se ela fosse bem redonda, como se ela fosse uma bola que está lá toda brilhosa. E a gente brinca dizendo que a luz está linda, é a luz dos apaixonados, porque num dia bem escuro, uma noite escura, com uma lua dessa, não tem escuridão, brilha tudo, né? Então é comum a gente ver figurinhas de casais apaixonados se beijando ao luar e aquela lua toda em volta, grande e redonda. É nessa fase também da lua cheia, que a gente fala, nós chamamos essa fase de lua cheia, que se criam muitos mitos, muitas histórias. Dizem que é a noite que o homem vira lobisomem, mito, lenda, isso não existe. E quando eu era criança me diziam que dava para ver o São Jorge lá dentro brigando, matando um leão. Gente, eu ficava horas e horas olhando para a lua, tentando enxergar onde estava o dragão, onde estava São Jorge. E tinha pessoas tão mentirosas que ficavam mentindo para mim, dizendo que olha lá a lança dele furando o dragão. E às vezes eu ficava assim, nossa, parece que tem um mundo lá dentro acontecendo e eles estão vendo a gente e eu não consigo ver isso direito. Mentira! Era mais uma lenda, mais uma história para a gente poder ficar, pensando. E não é. São os reflexos das montanhas, das crateras que existem lá da montanha da Terra, da cratera da Lua. Dá-se a impressão de que existe uma forma, coisas acontecendo lá. Bom, depois da fase cheia, vamos para a quinta semana de agosto. Observa aí, depois que ela fica cheia, na fase cheia, o que acontece no domingo? O movimento dela faz ela fazer o quê? Começa a desaparecer. Então a forma dela muda na nossa visão aqui da Terra, porque ela está de novo virando e pegando só parte da luz solar. Observa lá o último dia, 31 de agosto, como ela está? Ela está igualzinha ao sábado do dia 4, na fase minguante. Gente, todo esse movimento, vocês percebem que aí surgem as semanas e daí surge um mês. Quando ela consegue passar por toda essa fase, da fase minguante, até passar pela fase da lua nova, depois a fase crescente, depois a fase dela cheia e ela voltar a minguar novamente, dá um tempo, um período de quase um mês ou um mês certinho. Entendeu por que a lua interfere nas
na questão dos meses, e antigamente as pessoas, as tribos indígenas ou civilizações mais antigas, eles conseguiam contar o tempo, não só do dia, como aqueles relógios que a gente falou, mas também na questão da semana e dos meses, observando as fases da lua. E isso era muito legal. E isso aí dava a sabedoria daqueles povos em observar a fase da lua, a forma da lua, dava para eles a noção de tempo de um mês. Então, de uma lua a outra lua. A Bíblia, por exemplo, que conta a história de povos antigos, eles usam muito essa expressão. De uma lua nova a outra lua virá, toda carne adorar perante mim, por exemplo. Tem essa passagem na Bíblia. Por quê? Porque eles tinham essa sabedoria de observar o céu e dali, pela forma que a lua se apresentava, eles conseguiam entender quando se passava um mês. Entendeu agora? Eu fiz essa pergunta para você no vídeo passado. Para encerrar nossa aula de hoje, antes disso, eu quero só dizer a você que na página 28, eu já deixei esta imagem aqui, ó. Muitos alunos já fizeram, já me mandaram fotografia. Hoje nós vamos conversar sobre essa página. Então, em nossa live, você já fica com a sua atividade montadinha e essas respostas que nós vamos falar sobre elas. Combinado? Agora, para encerrar, eu vou deixar vocês com mais uma revisão ilustrada com outro vídeo que eu separei bem curtinho de 3 minutos para vocês. Beijo, meus amores, e até a tarde em nossa live. Hoje nós vamos falar do único satélite natural da Terra. Meu primo me disse que não tem luz própria. É verdade, professora? É verdade, sim, Michael. E então por que é que brilha? Porque nela se reflete a luz que vem do Sol. E mesmo que pareça que está mudando tudo, nós sempre a vemos do mesmo lado. A Lua tem 2 movimentos diferentes. O primeiro movimento é o que faz sobre si mesma. E o segundo é o que faz ao redor da Terra. Não é surpreendente? Demora quase 28 dias em girar em volta da Terra e, ao mesmo tempo, em dar volta sobre si mesma. Por isso, sempre a vemos do mesmo lado. Então, por que sempre a vemos com formas diferentes? Às vezes está cheia, outras noites tem forma de croissant. Cada uma dessas formas constituem as fases da Lua. Quando passam os dias, o reflexo da luz do Sol sobre a Lua é diferente. Por isso, vemos diferentes partes iluminadas. Assim podemos ver a Lua cheia, a Lua nova, ou a Lua minguante e a Lua crescente. Todas são diferentes graças ao Sol. Vemos sempre a mesma cara da Lua, não só porque gira em torno da Terra, mas também porque gira em torno de si mesma. Sabe, Natália, ontem eu assisti o Homem-Lobo na televisão. Foi super legal, eu também assisti. Você viu que o Homem-Lobo se transforma quando tem lua cheia? Vi sim. E quando tem lua vazia, em que se transforma? Porque eu nunca vi que a lua estivesse vazia. Não, Tiago, não existe a lua vazia. O que acontece é que se vê em diferentes partes iluminadas. E por quê? Você está parado na Terra. Esse boneco sou eu? Esse é você em diferentes momentos. Em cada lugar onde você se colocar, a lua vai receber a luz do sol, que vai iluminar partes diferentes das suas caras. E se a lua girasse sobre si mesma mais rápido ou mais devagar do que demora para dar uma volta em torno da Terra? Então sim poderíamos ver a outra cara. Isto é, o ponto iria se deslocando da nossa vista. Primeiro vemos a lua nova. E com o correr dos dias, ou melhor, das noites, vai aparecendo uma parte cada vez mais iluminada, até se tornar lua cheia. E logo irá desaparecendo a parte iluminada, até ficar escura novamente. Mas então, o lado que nunca vemos está iluminado quando a lua está entre a Terra e o Sol? Ou seja, na lua nova? Isso mesmo. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.